Então, vamos falar hoje de julgo desigual. E a primeira coisa que eu queria trazer, o que é julgo, né? No sentido literal, julgo é uma peça feita de madeira que é utilizada para unir dois bois, dois animais, para que andem, preste atenção, para que andem no mesmo compasso enquanto puxam um arado ou uma carroça. Pode botar aquela primeira foto dos dois boizinhos? Então, aqui a gente tem, ó, o que é o julgo. O julgo é essa peça aqui, ó, que, unido nos dois bois, vai puxando essa outra aqui. E vai realizando um trabalho, amém, queridos? Era usado, assim, também, assim, para arar a terra. Então, você vê, assim, ó, precisava fazer essa vala aqui no meio da plantação, né, do que seria futuramente uma plantação. E os dois bois andando no mesmo compasso faria esse trabalho de forma perfeita. Amém, queridos? Agora, caso fosse colocado em animais diferentes, teriam problemas. O animal mais forte, o primeiro problema seria o animal mais forte trabalharia mais. Pode botar outra imagem. O animal mais forte trabalharia dobrado, né? E mesmo assim o trabalho não seria feito com eficiência, não ia ter o mesmo rendimento. O animal mais fraco, aí a gente tem aqui, ó, um boi com um jumento, um jegue, não sei que bicho é esse não, deve ser, um jegue, um jumento. Então, o animal mais forte faria mais trabalho, mas não teria o mesmo rendimento do que se ele tivesse do lado com um companheiro do mesmo nível, né? E o animal mais fraco, por outro lado, ele ficaria ferido, porque ele estaria suportando uma carga maior que ele pode suportar. E, inclusive, na lei mosaica, tem uma ordem para que não seja feito isso. O Senhor tendo cuidado dos animais. Se o Senhor tem cuidado dos animais, que são, sim, criaturas de Deus e são importantes, quanto mais de nós. Amém, queridos? Então, na Bíblia, o julgo também tem, pode tirar aí o boizinho, o jeguinho, tchau. Na Bíblia, o julgo também tem alguns sentidos, então, alguns significados. De um lado negativo, olhando para um lado negativo, significa opressão, né? Porque está ali preso, opressão. E a gente vê isso, por exemplo, lá em Gálatas, eu peguei alguns exemplos aqui. Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Então, assim, jugo ele tem esse sentido negativo de opressão, domínio, escravidão. E no sentido positivo, representa comprometimento, companheirismo. Paulo, escrevendo a Filipenses, ele diz assim, ó: a ti, fiel companheiro de jugo. Então, Paulo, em Filipos, ele tinha alguém, a gente não sabe quem é essa pessoa, não fica claro quem é essa pessoa, mas ele escreve a carta aos irmãos de Filipos, aos diáconos, aos ministros, né, aos presbíteros. Então, provavelmente, algum presbítero ali, algum trabalhador que seria facilmente identificado, era um fiel companheiro de Paulo. E ele diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo. Ou seja,
você que está comigo, andando comigo no mesmo compasso, você que está o tempo todo imerso no mesmo propósito que eu, então você vai ajudar. E tinha um problema lá, e que eram pessoas brigando, pessoas crentes, né? Tendo problemas de relacionamento, e ele fala: a você eu peço que ajude essas mulheres, ajude essas pessoas a resolver esse problema. Amém, queridos? Então, para a gente contextualizar o que é julgo. E interessante que a palavra cônjuge, que a gente usa, né, para falar do esposo ou da esposa, cônjuge, olha o significado de cônjuge, significa estar debaixo do mesmo jugo. Lembra lá do boi? Lembra do boi com jegue? Amém? Olha só, do latim, conjugatus, particípio passado de conjugare, unir, juntar, cônjuge. Quer dizer, a palavra, o com, vem de unir, juntar. E o resto, né, juge, vem de jugo, conjugo, cônjuge, conjugo. Então, assim, se você ainda não escolheu com quem você, debaixo de que jugo você vai entrar, essa é a sua noite, amém? Amém, avalia todas as coisas. Se você já escolheu, tem uma palavra aqui para você também. Fica aí, não sai correndo, fica até o final. Interessante, queridos, que casamento também é o único relacionamento que, biblicamente falando, de fato, quando as pessoas, é o único relacionamento onde duas pessoas se tornam uma só carne. O único relacionamento é casamento. Ou seja, companheiro de jugo, é juntar o jugo. É literalmente, filho, pega a tua cruz e anda. Vou beber uma água. Você, pastor Cláudio Duarte, fala, né? Ninguém disse que a cruz tem que ser de ferro. Jesus, de fato, disse o quê? Tomai sobre vós o meu jugo, né? Assim, que é suave. Aí a gente pega o jugo de Jesus, que é suave, e troca por um jugo de tribulação. Amém, gente? Vamos bebendo uma água aí, né? Então, a gente vê que o mais forte dos relacionamentos é casamento. Não é com o nosso amigo que a gente vai ser uma só carne. Amém? Senão vira outra coisa. Não é com o irmão da igreja. Não é com o pastor. Só eu, né? Esse pastor aqui só eu. Amém. Não é com o pai e mães. Não é com a mamãe, não. Tem mãe que acha, né? Ai, meu filho não cortou o cordão umbilical. Mesmo quando o bebê está no ventre, mesmo assim não é uma só carne. Né? Ele tem uma vida que depende de outra vida, mas ele tem a vida dele ali. A gente não vai entrar na questão biológica. Amém? Mas aí tem mãe que não quer cortar o cordão umbilical, não é assim? Ai, meu filhinho, e o filhinho também fica ali. Já vou falando, ó. Tá pensando em casar? Fica percebendo se o futuro cônjuge com quem você vai dividir o seu jugo está debaixo da saia da mamãe o tempo todo, anda debaixo do sovaco da mamãe. Só faz ai, mamãe falou que é assim, minha mãe faz assim. Que isso, Nutella? Que isso, Nutella? Não é coisa de raiz, não. Crente é raiz. É lógico, querido, que a gente tem o quê? Que honrar os nossos pais. Por outro lado, a gente tem que ver a forma que o rapaz ele trata a mãe dele, a irmã dele, não vai ser igual a forma que ele vai tratar você, não. Vai ser muito pior. Se grita com a mãe dele, se prepara para Maria da Penha. Para estar lá na delegacia de mulheres. Porque é desse jeito. Agora, o rapaz também, né, se ele
insubmisso aos pais, se ele grita com os pais, grita com a mãe, não respeita a irmã. Vê lá como trata a irmã dele. Uma boa medida, né? E aí, da mesma forma a mulher, né? Se não obedece aos pais, se engana aos pais, manipula os pais, espírito de Jezabel, vai manipular você. Todo mundo ri, né? Todo mundo ri, mas é isso, gente. Vai rindo. Vai rindo. Isso é desde, ó. E aí, espírito de Jezabel, manipuladora. Vai manipular, vai te fazer de trouxa. Eita. Amém, queridos? E já vou dizer, né? Identificou alguma coisa assim que você vê? Gente, tem coisa que o Espírito revela, tem coisa que os amigos, presta atenção no que os amigos estão dizendo, né? Não há multidão, mas lembra que a gente falou que a gente tem amigos mais chegados que irmãos, que a gente sabe que quer o nosso bem, né? O que os nossos pais estão dizendo, pais equilibrados, sem ser aquela mãe que quer carregar o filho embaixo do sovaco, mas pais equilibrados, crente, não é? Então, preste atenção o que estão dizendo, que às vezes dizem que a paixão cega, de fato cega mesmo. E a gente vai falando, queridos, não é bom, assim, já vou logo falando, não é bom a gente namorar logo e casar em seguida. Caso em 3 meses, caso em poucos dias. Ah, mas fulano casou e deu certo. Queridos, exceções. Tem que ser muito guiado para fazer isso. Você tem certeza? Fé é certeza. Não é se der certo, talvez dê certo. A gente não orienta dessa forma, amém? Então, é melhor acabar um namoro do que acabar um casamento. Se percebe, assim, alguma questão, já termina, queridos. Com leveza. Não fica preso, não é casado. É mais fácil terminar um namoro que um casamento. E gasta menos também. Essa é mais barata em todos os aspectos. Eu nem vou falar o que ia falar. Queridos, a palavra nos encontra onde a gente está, amém? E assim, a gente fala essas coisas, mas às vezes você pode identificar, mas eu já estou casado numa situação que não é, por assim dizer, o melhor de Deus. Casei sendo crente ou não sendo crente, mas escolhi na minha própria força. Aí, o que a palavra diz a respeito disso? A gente tem instrução na palavra, lá em 1 Coríntios 7. Vamos ler mais lá? 1 Coríntios 7, do 12 ao 13, diz assim: aos mais, eu, não o Senhor, aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Amém, queridos? Então não vai sair daqui, ó, diz que meu jugo é o boi com jegue, o jugo é desigual. Marido, ó, estou mandando você embora. Errado. O que a palavra diz? Se ele ou ela consentem em habitar com você, não deixe a mulher ou não deixe o marido. Amém? Consentir, agora o que é consentir, queridos? É não colocar obstáculo, envolve também respeito. Consentir não quer dizer, não, tudo bem você ser crente. Não é só de falar, são posturas de acordo, respeito, amém? Em todos os aspectos. Respeitar a sua fé, respeitar o relacionamento de vocês, amém? Não sair por aí pulando cerca. Então, envolve respeito. 1 Coríntios 7, continuando aqui, 14, verso 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos.
essa santificação aqui não é para salvação, amém, queridos? Não quer dizer assim, eu sou crente, meu marido não é, mas ele é salvo porque eu sou crente. Não é nesse sentido. Tem vários aspectos aqui, mas a gente percebe que os coríntios, eles tinham até medo, por assim dizer, né, de, não, e agora, como vai ser? Porque era uma cidade onde existia muito paganismo. Então, assim, eu sou crente e, às vezes, meu marido serve a outros deuses. Como vai ser? Então, agora eu sou santo, a partir do momento que eu tenho relacionamento com ele, eu fico impura. Não, não é dessa forma. Então, Paulo está trazendo esse esclarecimento. Amém? Ou seja, o cônjuge crente, ele não vai perder a santificação por se relacionar com o incrédulo. Também, assim, a gente sabe que a gente crente, a gente tem autoridade, não é? No reino espiritual. Então, assim, eu sou crente. Então, não importa o que o cônjuge faça. Olha só, diabo, uma coisa eu te digo, no meu lar você não entra, não. Amém? Então, ainda tem aquela questão, assim, da atmosfera, o crente poder promover uma atmosfera no lar dele, onde os demônios não possam atuar. Não é verdade? Amém? Glória a Deus. E a gente sabe também que a família é propósito de Deus. Então, Deus nunca vai dar uma instrução para uma família se separar, a não ser que existem situações. O mesmo Deus, a gente até, esses dias eu estava compartilhando no grupo de mulheres, o mesmo Deus que odeia o divórcio, odeia, por exemplo, a violência. O mesmo Deus, e violência não é só física. Existe violência física, emocional, existe violência patrimonial, existem várias formas de violência, né? E não foi, como a gente falou, a gente não foi colocado debaixo de um jugo de escravidão. Amém? Então, assim, mas esse não é o contexto dessa noite. Existem formas, princípios bíblicos até para haver um divórcio. Então, não é assim, casou, agora está amarrado ali a vida toda. Se os dois cumprirem princípios, mesmo não crente, cumprir princípios que respeitem o casamento, não existe motivo para ter divórcio. Agora, se um ou outro não respeitar o próprio casamento, aí já é um problema. Amém? No versículo 15 diz assim, mas se o descrente quiser apartar-se, ou seja, o descrente, olha, agora você é crente, eu vou embora. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Amém, queridos? Deus vos chamou para a paz. Pois como sabeis, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Então, vê aí que não existe uma promessa de salvação. Por você ser crente, por você ter aceitado Jesus, ou por você já ser crente, conhecer a pessoa já sendo crente, não existe uma promessa, ele vai ser crente porque eu sou. Não existe isso. Existe a necessidade da decisão da pessoa. E uma coisa que o Senhor sempre respeitou, desde o Éden, são as nossas escolhas. Amém, gente? Glória a Deus, aleluia. Então, veja só o que diz esse versículo aqui. Como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Como sabe, ó mulher, se salvarás teu marido? Se não existe garantia para quem é casado, se salvará o cônjuge, ainda mais quem é namorado. Não, eu vou namorar ele e vou ganhar ele para Jesus. Vai ganhar para si, junto com ele, um jugo bem pesado. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Amém, queridos? Não existe garantia. Eu estava orando a respeito desse, eu falei, jugo desigual, né? Parece, de certa forma, até simples, mas quando eu estava orando, eu pensei assim, percebi que esse jugo desigual, a gente está falando até aqui com base nos incrédulos. Mas não existe só quando alguém é crente e o outro é incrédulo. E eu estava conversando com Deus e pedindo esclarecimento nesse sentido, e veio para mim bem forte uma instrução a esse respeito, né? Que
Senhor falou comigo bem claramente assim, o homem, o ser humano, lembra, o ser humano, ele existe em 3 dimensões, espírito, alma e corpo, não é assim? Nós somos o quê? O ser humano é um espírito, possui uma alma e habita um corpo, não é assim? Então, da mesma forma que nós somos espírito, alma e corpo, o nosso cônjuge, a pessoa que a gente é casado ou vai casar, quem tem a possibilidade ainda de escolher, precisa ser compatível nessas 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Amém? Não adianta ser compatível só no espírito, ou seja, é crente, é compatível, beleza, no espírito. E a alma? E o corpo? Né? A gente vai chegar. E aí eu fui vendo aqui algumas coisas que a gente vai compartilhar, amém? Lá em Gênesis 2:18, diz assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não é isso que está escrito lá? E o que seria essa auxiliadora idônea? A palavra no hebraico é Ezer Keneg... E pronto. Ezer Kenegedô. Ezer Kenegedô. Uma auxiliar que lhe corresponda. Ezer é a mesma coisa que auxílio, ajuda. Por isso que fala assim, auxiliadora. Quando a gente traz essa palavra auxiliadora, na nossa cultura, auxiliador, auxiliadora, é comum a gente pensar assim, que é alguém que dá uma ajuda. No sentido assim, um ajudante. Não tem assim, você contrata um pedreiro e um ajudante. Quem é mais importante, por assim dizer? Vocês entendem o que eu estou dizendo na questão do mais importante. Todos são importantes perante Deus, não me cancele, amém? E agora é assim, né? Os ajudantes de pedreiro não me cancele. Mas quem foi contratado? O pedreiro. Mas ele, para realizar o trabalho dele, precisa de um ajudante. Então, o ajudante normalmente ganha até menos, não é assim? Mas, nesse conceito aqui bíblico, de Ezer, auxílio, esse auxiliador, essa auxiliadora é alguém capaz, é alguém pleno para realizar um trabalho que talvez aquela pessoa nem pudesse realizar. Tá bem? Vocês estão comigo? Corresponde ao auxílio dado pelo próprio Deus. Então, assim, quando Deus criou a mulher, uma auxiliadora idônea, Ezer Kenegdô, ele quis dizer assim, a minha ajuda, a ajuda que eu presto ao homem, agora ela está materializada aqui numa mulher. Sabia? É isso. Porque a gente vê lá, Salmos 146:5. Bem-aventurado aquele que tem Deus de Jacó como seu auxílio, como seu Ezer. É a mesma palavra para mulher, auxiliadora, a mesma palavra do auxiliadora. Bem, então, Deus é um auxiliar, um ajudante, por assim dizer, inferior? De forma alguma, não é? E lá em 1 Samuel 7:12, que a gente sempre fala, tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, pedra de ajuda, simbolizando a ajuda do próprio Deus. Amém? Então, mulher, não fica chateada. Auxiliadora? É auxiliadora, mas uma auxiliadora do tipo de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Amém, homens? E aí, às vezes, os homens abrem mão dessa auxiliadora, no sentido, o homem casado vai pedir informação, vai pedir conselho, vai pedir ajuda a um bando de amigos, porque ele considera a mulher dele um ser inferior, um ser incapaz. Mas, muitas vezes, ela viu muita coisa que ele não conseguiu ver. E aí o homem está abrindo mão de um socorro do Senhor, porque não entende a palavra. Amém, gente? Amém. Aleluia.
Deixa eu ver aqui. Então, essa auxiliadora idônea corresponde em espírito, corresponde ao homem em espírito, amém? Ela também é espírito, ela também tem ligação com o próprio Deus, ela corresponde ao homem na alma, o seu intelecto, as suas emoções, compartilha emoções, compartilha também sabedoria, intelecto, e também ela corresponde ao homem fisicamente, no corpo. O corpo da mulher foi preparado para o homem, por assim dizer, não é? E o corpo do homem para a mulher. Amém, gente? A pessoa pode escolher viver solteiro, amém, queridos? Não estou dizendo, então todo mundo é obrigado a casar, não. Mas se casar, é essa forma que, biblicamente falando, o corpo da mulher é perfeitamente compatível com o corpo do homem e vice-versa. Amém? Glória a Deus. Então, tá vendo aí quão profundo é isso? A questão do cônjuge, do jugo, de estar no mesmo propósito, né? Aleluia. Idônea, ou seja, o que de idô, quer dizer, é capaz de prestar auxílio necessário. Idônea, capaz de ocupar esse lugar. Amém? Então, a gente vê que o primeiro casamento que aconteceu na Bíblia foi entre pessoas totalmente compatíveis, espírito, alma e corpo. Esse é o nosso modelo. Amém? Esse é o nosso modelo, pessoas compatíveis, homem e mulher compatíveis, um com o outro. E a gente percebe que qualquer incompatibilidade em uma dessas três dimensões, seja no espírito, seja na alma, seja no corpo, vai gerar dano, vai gerar sofrimento, ou os dois vão sofrer. Lembra do boi e do jegue? Então, assim, o animal mais forte, ele vai sofrer porque ele vai ter que trabalhar dobrado, ele vai ter que carregar um peso maior, e o mais fraco também vai sofrer, porque vai estar debaixo, às vezes, de um jugo que ele não é capaz de suportar. Queridos, pensa só, não vamos romantizar as coisas. O homem carnal, o ser humano carnal, ele não é capaz de viver uma vida de crente. Não é assim? Às vezes o crente ainda vacila, né? Agora, imagina, às vezes, um casal onde um é cristão e o outro não é, e o cristão quer colocar em cima do não cristão regras, princípios bíblicos dos quais ele não é capaz de fazer, porque ele não nasceu de novo. Se nós não nascermos de novo, nós não temos como seguir os princípios do Senhor. Podemos seguir um princípio. Aí você vai dizer assim, mas tem pessoas que não são crentes, que têm muito mais caráter do que pessoas crentes. Verdade. Em alguns aspectos, sim. Pessoas não crentes que pagam suas contas, que respeitam sua esposa. Tem sim. Mas se a gente pode, assim, escolher, se a gente ainda está na época de escolher, pensa só que existem princípios que aquela pessoa não crente ela não vai conseguir seguir. Né? Então, assim, às vezes a gente vai querer colocar a pessoa debaixo de um jugo, por assim, que para ela vai acabar sendo o jugo de Jesus, que é leve, para ela vai ser pesado, porque ela não tem a graça. Ela não foi imersa na graça. E muitas coisas que são comuns não é assim que a gente vê no mundo. Isso aí é bobeira. Você é crente, então você não pode fazer isso é bobeira. Mas a gente age o quê? Por fé. E existe uma graça para suportar, e existe uma graça que permite não só que nós sejamos salvos, mas que a gente viva em santidade, que a gente não viva pecando, que a gente não dê mau testemunho, não é assim? Que a gente abre mão até de coisas lícitas, coisas que não são erradas, coisas até que não são pecado, mas que não convém, porque a gente está representando um reino. Então, imagina só colocar isso para uma pessoa que não é cristã, né? Aí lá em 2 Coríntios 6, é um versículo bem conhecido, quando a gente fala de jugo desigual.
diz assim, 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Então, existe uma instrução bíblica, não se coloque em julgo desigual. Amém, queridos? E se existe essa instrução, é importante que a gente venha seguir. Então, a gente vai, às vezes, querer se unir. Uma pessoa que anda em espírito, né? Assim, a gente nasceu de novo. É proposto, é previsto que a gente anda em espírito, não mais satisfaça os desejos da carne. Mas lá em Efésios fala que, em outro tempo, a gente andava o quê? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, um vai puxar para um lado, outro vai puxar para o outro. E aquele serviço que precisava ser feito ali, onde aquele trabalho, onde o caminho, né, a terra é preparada para receber a semente de forma uniforme, aquela linha reta vai ficar toda torta, porque um vai para um lado, outro vai para o outro, vai demorar mais, né? O propósito da família vai demorar mais a ser cumprido, não é assim? Dano vai vir, queridos, não tem jeito, dano vai vir. Lá em Coríntios também, 1 Coríntios 7, 32, diz assim: quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Ele está dizendo isso aqui num casamento crente. Então, veja só, Paulo, nesse texto aqui de 1 Coríntios, ele dá instruções acerca de casamento e ele fala os pós e os contras de casar. E os pós e os contras de ficar solteiro. Ele coloca tudo em equilíbrio. E aí ele fala o seguinte, olha, o casado, ele cuida das coisas da mulher. A mulher casada cuida das coisas do marido. Agora, o solteiro cuida das coisas do Senhor. Se os crentes casados têm, por assim dizer, essa dificuldade, porque é lógico, querido, se eu sou casada e se eu tenho filhos, eu não posso ficar na igreja de domingo a domingo. Se faz isso, está errado. Alguém que faça isso, marido que não é crente, saiba que essa não é nossa instrução, não. Tá com problema. Porque não pode ficar na igreja de domingo a domingo, tem que dedicar tempo aos filhos. Filhos precisam de tempo. Marido precisa de tempo. Esposa precisa de tempo. Tudo com equilíbrio, amém? Então, assim, a gente orienta, tira períodos, tira dias para ficar com seu marido, leva seu filho para passear, acompanha o que seu filho está vendo na internet, o que está vendo no Instagram. Como que estando lá orando o dia todo? Estou orando. Orar e vigiar. Aí ora e não vigia. E aí o filho está metendo coisa lá na internet, se relacionando com pessoas que não tem nada a ver. Aí depois, Senhor, estava orando, orou, mas não vigiou, minha filha. Né? Então, assim, cuidado. Amém, queridos? A palavra traz equilíbrio. Então, assim, se pessoas crentes já não dedicam plenamente ao Senhor, porque não pode dedicar mesmo, né? Precisam de tempo para dedicar ao marido. Imagina quando um é crente e o outro não é, queridos. Como que fica? Todo dia você está na igreja. Às vezes a pessoa nem está todo dia, né? Todo dia você está na igreja. você só vive na igreja. E aí começa aquela tribulação, né? Glória a Deus. E quando a gente fala do jugo, lembra? Cônjuge, ou seja, companheiro de jugo, sob o mesmo jugo, o que a gente espera de um casamento a não ser assim, os dois andando de fato no mesmo compasso, com o mesmo propósito, fazendo o mesmo serviço, com a mesma missão, não é assim? Isso que a gente espera de um casamento. Não é que cada um tenha os seus próprios projetos, os seus próprios propósitos. Não, eu tenho os meus propósitos, eu não quero abrir mão.
Então, essa pessoa precisa o quê? Ficar solteira. Né? Não é errado, mas ela tem que ficar solteira. Deixa eu ver aqui. E isso a gente vê que traz sofrimento para ambas as partes. Amém? Um peso que a gente vê assim para o cristão, que ele entra num casamento com um descrente, ele, o cristão, ele vai amar com amor ágape, o amor do tipo de Deus, que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor, ele já foi derramado em nossos corações e ele sustenta todos os outros amores. Agora, o incrédulo, o não crente, ele só vai poder amar com amor natural. Aquele amor de Camões. O amor é fogo consumidor, né? É fogo, né? Eu esqueci já. Mas um dia apaga. E quando apagar, não tem o amor ágape ali para acender de novo. Agora, o crente, ele ama com o amor do tipo de Deus. E aí, de vez em quando, o amor eros, que é o amor de casamento, o amor entre cônjuges, às vezes até dá uma esfriadinha. Mas aí vem o amor ágape e acende a chama de novo. Agora, se a gente vive só no natural, uma hora vai apagar a chama e um vai ficar amando sozinho. A gente tem que ter cuidado com isso. Aleluia. Outra coisa, e eu digo assim, queridos, vai ser mais difícil para a mulher entrar no casamento com jugo desigual. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios 11, 3 diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Tudo em harmonia, amém? Agora, a mulher se submeter a um homem, ou seja, o que quer dizer se submeter? Não é estar debaixo do tapete, não é estar debaixo dos pés, mas estar ao lado, fazendo uma missão, sob uma missão. Amém? Submissão. Sob uma missão. Então, a mulher se submeteu a um homem que não tem cabeça, porque Cristo é o cabeça do homem. Mas o homem que se submete a Cristo. Agora, imagina só, uma mulher ter que se submeter a um homem onde Cristo não é o cabeça. Pensa bem, querido. Pensa bem. Difícil, né? Tribulação. É difícil. Então, a gente vê que vai ser até mais pesado para a mulher. Então, assim, mulher, meninas, cuidado. Quem você está escolhendo aí para ser sua cabeça, aí seu cabeça pode ficar uma mula sem cabeça, você. Ai, aí você vê a mulher desnorteada, cheia de peso, carregando um peso, né? Atribuladas, cansadas. Por causa disso, porque o homem descabeçado lá. E vai ser peso para o não crente também, a gente já até falou, né? Que às vezes ele vai ser cobrado dele, o irmão crente vai. Queridos, o irmão crente, não vou nem dizer respeitar, mas não vai considerar a religião dele. O crente, ele sabe assim, não, só Deus é o Senhor, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aí eu gosto do pastor Cláudio Duarte, que ele fala assim: ô não crente, você que não é crente, não casa com crente, não. Tem amor de você mesmo, não casa, não, vai ser uma tribulação para você. Ele não vai nos shows, não vai nos lugares que você quer ir, que você acha legal. Ela não vai querer ir, ele não vai querer ir. Se for, vai ficar lá orando. Se for crente mesmo, né? Vai ficar evangelizando, falando de Jesus o tempo todo. Seus amigos vão achar chato. Imagina só. Não vai respeitar, vai dizer assim, você vai para a igreja, vai na minha igreja, vai, mas quando for para ir na sua religião, ele não vai. Não é? Não vou não, hein? Só Deus é o Senhor. E tá certo, não é para ir mesmo. Mas assim, e a gente ensina aqui, não é para ir mesmo.
Mas aí, entendeu? Vai ser pesado também para o outro lado. Olha só. Glória a Deus. Pode botar isso. Então, não crente. Não tem alguém não crente aqui? Não casa com quem é crente, não. A não ser que você aceite Jesus hoje, aí você, né? Os crentes não obedecem, né? O pastor Cláudio Duarte fala isso. Já que os crentes não obedecem, os crentes não obedecem. Ah, eu vou salvar ele, eu vou levar ele a Cristo. Então, não crente, obedeça a você, que vai ser difícil. Vai jogar tuas cervejas fora, se bobear. A gente não ensina isso, não. Mas vai jogar... Não. É. Aleluia. Lá em Amós 3:4 diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? E acordo é uma combinação, não é? Acordo, eu até falo assim, não quer dizer que a gente vai concordar exatamente em tudo, mas a gente vai ter diálogo, a gente vai ser aberto ao diálogo. Andarão dois juntos se não tiverem em acordo? Eu costumo dizer assim, a gente tem que ser firme em concordar até em discordar. Mas a gente precisa ter diálogo. Amém, queridos? E como a gente vai... tem situações que dificultam o diálogo. E aí a gente começa já a entrar nas questões de incompatibilidade na alma. Inclusive, se os dois são crentes, pode existir incompatibilidade na alma. Uma coisa é incompatibilidade no espírito, quando um tem o espírito nascido de novo, ligado com Deus, e o outro ainda não. Incompatibilidade no espírito, o crente com o não crente. Mas pode acontecer também incompatibilidade na alma, onde não existe diálogo. E algumas diferenças que podem dificultar que a gente ande junto, que a gente tenha algo em comum, que a gente entre em acordo. Inclusive, queridos, entre os crentes, chamados diferentes, chamados completamente incompatíveis. Imagina só alguém que é chamado para ser pastor, casar com uma mulher chamada para ser evangelista. É incompatível. É um tanto incompatível. Não vou dizer que é impossível, mas pode ter problema. Alguém, ou então, os dois são evangelistas, mas um foi chamado, eu vou ser evangelista na Europa. O outro, não, eu quero ser evangelista lá na Oceania. O Senhor me chamou para a Oceania. Incompatibilidade, mesmo entre não crentes, entre crentes, melhor dizendo. Então, tem que conversar sobre essas coisas, né? E eu anotei algumas coisas aqui, diferenças culturais, grau de instruções muito diferente. Quer dizer assim, não, então não vai dar certo? Não quer dizer isso, queridos. Mas a gente tem que estar atento a essas coisas. Diferença de classes sociais, diferença de faixa etária. Queridos, a gente tem que falar a verdade, né? Mas eu conheço um casal que ela tem 100 anos, ele tem 30. E são muito felizes. Não é o comum, não é o usual. Eu falo até assim, queridos, diferença de idade. Eu lembro que, quando eu era mais nova, assim, eu tomava Nescau, né? Toddy. Agora, gente, não... Quando o Marcelo vai tomar Toddy, às vezes eu falo isso até no trabalho, às vezes. O Marcelo vai tomar Toddy, me dá até nervoso. Toddy, uma pessoa adulta tomando Toddy. Eu gosto de tomar chá. Agora eu tomo chá. Então, os homens têm um paladar mais infantil, né? Assim. Então, mas não vamos entrar nesse mérito, não. Eu gosto de tomar meu chazinho quando eu era mais nova. Antigamente, a gente viajava, eu dormia em qualquer lugar, no chão duro. Agora tem que ter uma cama, tem que ter ar-condicionado. Não é? A gente vai ficando mais maduro, tem coisas, aí vou se juntar com um jovenzinho, vamos lá, acampar na praia, dormir na areia.
Já foi, não. A gente tem que ter cuidado, amém, queridos? Então, diferenças, grau de instrução também, queridos. As pessoas, diálogo, comunicação. Então, assim, uma coisa que gera uma diferença, um julgo desigual, por assim dizer, se a gente não consegue manter um diálogo no mesmo nível. Quer dizer, vai dar errado? Não. Mas se você... eu namoro uma pessoa que tem pós-doutorado, vou correr atrás para chegar um pouquinho, para poder manter um diálogo. Vou ser cancelada, isso é o quê, criança? Vocês novos aí. É o quê, Cláudia? Ceticismo é o quê? Vou ser cancelada, mas é verdade, queridos. Cancelada ou não é verdade. Aí a gente não consegue manter um diálogo no mesmo nível. Então, se você conhece alguém, está namorando, corre atrás, estuda, querido. Chegar próximo ao nível dele. E digo mais, vou ser cancelada mesmo. Quando a mulher tem um grau de instrução maior, é até pior, querido. Porque o homem, na nossa cultura, o homem é o top, não é assim? O homem, é difícil ele aceitar ganhar menos, não é assim? Ela ter, sei lá, fala um carrão, ela ter um carrão, ele ter uma bicicleta. É difícil para o homem. Na nossa cultura é difícil. Então, assim, conversem a respeito. Não pensa que o amor vai superar tudo que é balela, é coisa da novela, da Disney, que não vai dar, vai dar ruim. Uma hora vai dar ruim. Não quer dizer, queridos, que vai separar, mas vai ter dano. Vai ter dano. A porta fechada, né? Estão destruindo os namoros? Querido, melhor destruir namoro que casamento. Amém? Aleluia. Então, já... A pessoa não deve carregar sentimento de inferioridade para o casamento. Amém, gente? Aí já pensou? Eu fico imaginando assim, eu tenho... O mês que vem eu vou fazer 47 anos. Não parece, mas eu vou fazer. Amém, obrigada. Mas vou fazer. E aí eu fico pensando assim, já pensou se eu tivesse que ficar competindo com uma menina de 20? Teve um dia que eu achei até interessante, não vou dizer onde foi, com quem foi, para não dar na pinta, mas uma pessoa virou para mim e falou assim, olha, a fulana é a pessoa mais bonita de tal lugar. Aí eu, realmente, ela é muito linda, é verdade. E você é a segunda mais bonita. Eu, nem sabia que eu ia estar nesse... Eu não esperava nem no top 10, quanto mais no top 2. Então, eu ganhei um dia, porque a pessoa é 20 anos mais nova que eu. Está me comparando com ela? Ganhei um dia. Agora, já pensou se eu estivesse querendo andar no meio das gatinhas? Ia sofrer, gente. Não, ia sofrer. Já pensou? Vou me comparar com as meninas da geração Ágape. Menino, não tem creme, não tem plástica que dê jeito. Não tem. Só Photoshop. Mas aí, quando chega lá que vai encontrar, né? Já pensou? A gente tem que ter cuidado, amém, queridos? E aí, já pensou a gente viver nessa pressão, não posso envelhecer, não posso aparecer uma ruga, né? Deixa... Então, assim, né? Aí, outro dia, Marcelo estava pregando aqui, e Marcelo, eu estava até rindo ali, que ele estava falando assim, e aí a gente vai ganhar uma coroa. Aí eu pensei, ele já ganhou uma, né? Agora, vou ver a outra, qual vai ser. Tem problema de ser coroa, tô casada com coroa também. Amém, gente? E aí, queridos, vamos passar para cá. A gente não deve levar sentimento de inferioridade para o casamento. E eu ainda vou dizer mais. O homem,
quando ele não consegue manter um diálogo, se ele não consegue manter um diálogo, se ele não consegue manter um argumento, sabe o que ele vai fazer? Ele vai partir para a violência, para a ignorância. Não é assim? Se não consegue manter um diálogo no mesmo nível, você mulher, já fala muito mesmo, né? Já é eloquente, aí fala, aí o homem não consegue acompanhar, vai partir para a violência, acabar com o assunto na violência. E a mulher, da mesma forma, a mulher, quando ela não consegue acompanhar o diálogo, se ela é aquela linda, mas quando, né? Até abrir a boca, aí, o que ela vai fazer? Ela vai manipular com o corpo, ela vai sensualizar, ela vai se amostrar para outros homens, vai usar as armas que tem, queridos. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Vocês me amam ainda, gente? Espero que me ame, né? Vou ser cancelada. Amém. Aleluia. E incompatibilidade no corpo, né, queridos? E assim, a partir do momento que é homem e mulher, não existe muita incompatibilidade. A questão é mais assim, às vezes casa, e a pessoa que quer casar, Paulo já diz isso lá em 1 Coríntios 7, é melhor casar do que viver abrasado. Então, a pessoa que tem desejo sexual, pretende casar, sexo faz parte do casamento e é importante no casamento e é fundamental no casamento, a não ser que um fique doente e aí você prometeu lá, na saúde e na doença. Amém? Agora, duas pessoas saudáveis, o sexo vai ser uma parte importante do casamento. E aí a pessoa vai casar e vai dizer assim, não, eu vou casar, mas para mim sexo não é importante, não. Vai arrumar problema. Se o outro acha que essa parte é importante. Entende? Então, entra aí na questão da incompatibilidade também no corpo. Outras coisas que acontecem, queridos, a gente vem até falando, tivemos o discipulado aqui terça-feira, falando de questões de sexualidade. Às vezes entra alguém na igreja com uma questão na sexualidade, mais precisamente com questões de homossexualidade, e aí o que o crente quer fazer? Arrumar um casamento para a pessoa. Arruma um namoro, um casamento, e aí o outro, coitado, que acabou de aceitar Jesus, também quer provar que ele já saiu dessa situação e casa. Errado, queridos. Se, enquanto não sente desejo pela outra parte, fica solteiro, fica no celibato. Amém? Então, pode haver também, até entre crentes, incompatibilidade na parte do corpo, nesse aspecto. Amém? Está mais gerado, na verdade, a mente. Mas como a expressão sexual é o encontro de corpos também, e a expressão sexual, na verdade, queridos, a gente sabe, a gente vem estudando isso no discipulado de casais, é, na verdade, uma vida. E se casar, e se a pessoa pensa em casar para ter sexo, ele vai viver uma vida de tribulação por conta de alguns minutos de prazer, de sexo. E, na verdade, o sexo no casamento ele é consequência de uma vida compatível, uma vida, os dois juntos, imersos no mesmo propósito, sob a mesma missão. E aí o sexo no casamento é o ápice desse relacionamento. Então, por assim dizer, a cereja do bolo de uma vida. Amém, queridos? Não quer dizer assim que, então eu vou ter uma vida atribulada, mas quando chegar na cama, imagina só. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. E é possível a gente ser feliz, qualquer pessoa ser feliz, sendo solteira. Lá em 1 Coríntios 7, de novo, 39, olha o que Paulo diz. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Então, Paulo já deixa bem claro aqui, se o crente quer casar de novo, ou quer casar, que seja no Senhor, que seja com o irmão crente. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. Então, eu não vou entrar aqui no mérito de casamento, de divórcio, novo casamento, mas eu quero
A gente tem até uma ministração no nosso canal sobre isso, você pode ir lá pegar casamento, divórcio, novo casamento. Mas eu quero me prender aqui nisso que Paulo fala. Ó, ela vai ser muito mais feliz, no meu ver, se ficar solteira. Então, existe possibilidade da pessoa ser muito mais feliz solteira do que casada. Depende de como o Senhor chamou ela para ser. Depende de como ela se vê. Amém? Se casamento para ela, se ela não quer dividir uma vida em comum, se ele não quer dividir uma vida em comum, é melhor ficar solteiro. Se não quer dar satisfação para ninguém, é ficar solteiro. Se não quer compartilhar as contas, é ficar solteiro. Amém? Se não quer pagar muitos boletos, fica solteiro. E o namoro, queridos, é para isso. É um tempo de conversa. Amém? É um tempo onde a gente tem que expressar mesmo o que a gente pensa, os nossos anseios, qual é o nosso propósito. O namoro cristão, queridos, o certo é beijar menos e conversar mais. Né? Eu vi uma frase que dizia assim, expor menos o corpo, ou não expor o corpo, e expor as ideias. Namoro cristão não é para a gente ficar se agarrando, se pegando, é para a gente expor as nossas ideias. Olha, eu penso em fazer isso, eu pretendo morar em tal lugar, e você? É compatível, marca lá. Quero ter filhos, não quero ter filhos. Às vezes, no meio do caminho, acontecem situações que não estavam no script, querido. Mas aí, o amor ágape supera todas as coisas. Né? A gente pode descobrir que um ou outro não pode ter filho. E aí? O amor ágape supera todas as coisas. O casal vai superar. Deus vai prover de novo. Podem vir para cá, gente. Deus vai prover de novo, seja de que forma for, seja que área for. Amém? Mas a gente tem que conversar. Aleluia. E a gente também tem que ter cuidado com o jugo desigual, queridos, nas amizades. Também na sociedade. Já pensou fazer sociedade com não crente? Quando chegar o fisco, quando chegar o fiscal lá, qual vai ser o comportamento dele? Vai querer dar propina? O não crente? O quê? E às vezes tem coisas comuns e até lícitas que você crente não vai querer fazer na sua empresa. Então, na sociedade também a gente tem que ter muito cuidado com o jugo desigual. E nas amizades. E eu vou encerrar dizendo um versículo que diz assim, 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E aí, de novo, pais, com quem seus filhos estão andando? Com quem seus filhos estão conversando na internet até as altas horas? Amém? Glória a Deus.